nessas aulas online. Hoje a nossa aula está voltada à geografia. Antes de dar início a essa aula, eu gostaria de deixar claro uma coisa, para que não haja questionamentos. Essa unidade que nós estamos trabalhando, ela, não só essa como a outra, né, anterior, ela veio trabalhando regiões. Então eu vou falar dessa em particular. Ela veio com duas regiões seguidas. Então o que eu fiz? Eu dei a primeira região, aí deixei a segunda e dei sequência. O que vai acontecer? Eu não esqueci que eu pulei o segundo conteúdo dessa unidade, que foi uma região, tá? Depois eu irei voltar. Por que eu fiz isso? Como regiões são muitas informações, e eu, na unidade anterior, trabalhamos regiões, eu me foquei muito também na região Nordeste, até porque vocês estavam estudando a região Nordeste, precisaram ler mais a região Nordeste, vocês sabem a razão. E eu entrei essa unidade com região também. Então eu não quis das duas regiões geminadas, seguidas, uma seguida da outra. Então eu intercalei com outros assuntos mais light. Hoje eu vou fazer a mesma coisa, prometendo que eu vou voltar a essa região que eu pulei. Ela não vai ficar em branco, tá? Para que não haja questionamento, mas Tia, se eu esqueci, eu não esqueci. Tá bom, amores? Eu fiz isso, mas foi porque eu pensei melhor, porque são muitas informações. Até porque se você olhar, a quantidade de folhas, de informações necessárias sobre as determinadas regiões é extensa. Então eu estou intercalando para dar uma melhorada, até para vocês, tá certo? Com relação aos conteúdos. Tá bom, hoje? Para não ficar tanta informação seguida. Então, vejam, nossa aula de hoje está na página 193. Essa aula está voltada sobre os caminhos e percursos. Então, vejam, quando se trata de caminhos e de percursos, isso faz parte do nosso cotidiano. Você diz, professora, por que caminhos e percursos? O próprio conteúdo já é bem objetivo quando ele diz isso. Quando eu digo assim, eu vou ao shopping. Para que eu vá ao shopping, eu tenho que traçar, fazer uma estratégia, né, de como eu irei ao shopping. Eu tenho vias que me levam a caminhos que se tornam mais curtos até chegar ao shopping. E tenho outras, por exemplo, eu estou dando exemplos, tá? Que se tornam mais longas ao chegar ao shopping. Então, o que acontece? Eu tenho que fazer um planejamento de estratégias. Como eu vou chegar? Se eu vou de carro particular, se eu vou de ônibus, se eu vou de metrô, enfim. Se de onde eu estou até o shopping onde eu vou não é tão longe e eu posso ir caminhando. Então, são estratégias que a gente cria para chegar a um determinado lugar. Mesma coisa são viagens mais longas para um estado, por exemplo, de um estado para o outro. Você pode optar, não, eu vou de carro particular porque eu quero ver a paisagem. Ah, não, eu vou de avião que é mais rápido, né? Enfim, então são meios que você pode planejar para chegar a determinados lugares, tá? Então vejam, voltando a esse assunto, nós temos o seguinte, as vias terrestres, elas são classificadas de acordo com suas características, tá? Por exemplo, algumas permitem velocidades maiores, outras velocidades menores, né? Então, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, as vias urbanas, que são as cidades, né? Ou seja, as ruas, as avenidas, as vielas, tá? Enfim, caminhos abertos de circulação ao público. Então, elas se dividem em 4 tipos de vias de trânsito, né? São elas, as vias de trânsito rápidas, as vias arteriais, as vias coletoras e as vias locais. Então, como a gente pode ver, vocês podem observar quando vocês vão no veículo, vocês podem ver quando vocês vão numa avenida, numa estrada, vamos dizer assim de uma forma bem clara,
você pode ver que há lugares que tem dizendo as placas de velocidade, onde diz assim, não é permitido passar de 60 quilômetros, não é isso? Já outras, você tem que passar acima de 100, tá certo? Então, é por isso que ela é classificada dessa maneira. E as vias locais, é claro, se você está numa avenida, tá? Uma BR, onde você pode andar com seu veículo numa velocidade, por exemplo, de 100 km por hora, um exemplo, você não vai usar essa mesma velocidade dentro da cidade, tá certo? Onde a circulação de pessoas é maior, o comércio muitas vezes está centralizado naquele lugar, você não vai chegar lá com essa velocidade, a velocidade é bem menor, tá certo? Então eu vou definir cada uma delas para que você entenda. Veja, uma primeira, a de trânsito rápido, ela é uma via com trânsito livre, né? E sem travessia de pedestres em nenhum nível. Então, o que acontece? É aquela via que você não vê a movimentação de pessoas como vê no centro da cidade, como eu acabei de falar, tá? A via arterial é aquela que geralmente ela é controlada por semáforos, tá? E possibilitando o trânsito entre regiões nas cidades. Então, é aquela que você vai ter aquelas paradas, né? Isso, onde você vai de acordo com a sinalização. As vias, a via coletora. Aquela via coletora é aquela que distribui o trânsito para entrada ou saída, tá? Das vias de trânsito rápida e arteriais. E por fim, a via local, que é aquela que geralmente ela não é sinalizada, tá certo? E ela é destinada apenas ao acesso local ou a áreas restritas. Então, vejam, nós temos que destacar também as vias rurais, que são aquelas que se distinguem porque ela não tem a pavimentação como as da cidade. Quando você vai para uma área rural, um sítio, uma chácara, uma fazenda, você pode perceber, que onde passam os veículos, geralmente elas não são asfaltadas como nós temos na cidade, né? Ou seja, nem é com paralelepípedo e nem tem muito menos o piche. É o barro socado, né? Aquele chão socado. Ela não tem vegetação, é claro, tem aquele caminho, mas ela não é asfaltada como nas cidades. Tem essa diferença, tá? Então, nós temos também as rodovias federais. Lembrando que as rodovias federais, gente, nós temos as siglas BR, tá? As BRs são aquelas que são identificadas como as rodovias federais. Quando são as estaduais, você vai ter como sigla a sigla do estado. Por exemplo, quando é estadual, você vai ver PE. Quando ela é federal, você vai ver BR, tá? E as municipais também, né? Elas têm o seu diferencial, tá certo? Então, quando você diz assim, a BR, está se referindo às rodovias federais. Quando você vê uma rodovia onde tem a sigla do estado, está se referindo às rodovias estaduais, tá? E as municipais, né? A de circulação dentro do próprio município, que a gente já sabe. As rodovias radiais são aquelas que partem da capital federal, tá? Em qualquer direção, para segui-la em capitais estaduais ou a pontos periféricos, né, importantes do país. Então, temos essas distinções, tá certo? Veja, as rodovias longitudinais são as que cortam o país na direção norte e sul. Já as rodovias transversais
são aquelas que atravessam o país em direção a leste, oeste. Então, lembrando, norte, sul, tá? Leste, oeste. No meu sentido, tá certo? As rodovias diagonais são aquelas que atravessam o país nas direções nordeste e sudeste, como também noroeste e sudoeste, tá? Também é sudoeste. E as rodovias de ligação, que apresentam qualquer direção, não apresentando nas categorias, né? Que não estão nas categorias anteriores. Uma outra forma de via que não deve deixar de ser destacada são as ferroviárias, tá, gente? Muito importantes, né? É muito importante quando se trata de circulação de mercadorias e pessoas, tá? Então, veja, nós também temos a destacar, né, por conta da grande extensão territorial do nosso país, né? Nós temos que destacar também as vias hidroviárias, né, por meio das hidrovias, ou seja, esse transporte pode ser feito ou pelos oceanos, ou pelos mares, rios ou lagos. Também tem o seu destaque, tá certo? Temos também que destacar as categorias via aéreas, tá? Que apesar de ter um custo maior, né, dependendo do seu destino, mas é mais rápido, tá certo? Principalmente, né, quando se trata de aviões, helicópteros, tudo referente às atividades aéreas, né? Então, são essas as vias que temos disponíveis a nosso favor. Então, todas as vias, elas elas favorecem vantagens e desvantagens, né? No que se refere ao caminho, ao percurso, tá? E aos gastos com a manutenção, né? Do que se deseja realizar. Assim, as vias terrestres, hidroviárias, as aeroviárias, com normas de segurança, né? Para evitar acidentes e desastres. Mas mesmo assim, com essas regras ainda acontece por conta das imprudências, né? Principalmente na terrestre, né, gente? Por não respeitar as regras do trânsito, né? Por saber que não pode beber, ultrapassar sinais, não respeitando, e uma série de outros fatores, nós sabemos que o índice de acidente é muito grande, apesar de haver as normas que não são respeitadas. Então, vejam, hoje nós temos uma gama de opções, porém, nem todas são viáveis a todo mundo, isso é verdade. Eu não vou dizer que o que é fácil para uns, por exemplo, alguns querem visitar parentes em outro estado, bem mais distante. O que para uns é bem mais fácil chegar com algumas horas, menos do que isso, por avião, para outros não é tão fácil por conta das questões financeiras. Aí optam pela via terrestre, tipo o ônibus, né? Por exemplo. Então, mas o que se tem, as opções se tem, né? Então, tudo isso existe no nosso cotidiano para facilitar, né, nosso planejamento quando se trata de caminhos e de percursos. Ele quis mostrar isso, né? Que há planejamentos eu não chego de todo jeito, né? Eu hoje não chego de todo jeito, arrumo minha mala e vou para Salvador hoje. Vou como? Tenho planejamento, eu vou andando, vou de bicicleta, vou de moto, vou de carro, vou de ônibus, vou de avião, enfim. Eu tenho que me planejar para isso, não é verdade? Até por questões financeiras. Diferente de eu dizer assim, não, vou ali na padaria. É diferente, né? Mesmo assim, eu ainda tenho que me planejar, não. Eu não vou de carro, não, vou a pé, vou fazer uma caminhada. Não, eu vou pedalando, é bom para a saúde. Enfim, tá? Então, tudo isso é uma questão da gente de organização. Então, na questão das atividades, na 198 agora, tá, gente? A primeira é pessoal, tá? A segunda, você vai responder: todos os caminhos para a escola são iguais, por quê? Você vai dizer sim ou não. Tudo é igual. Por exemplo,
eu estou agora, como exemplo, eu estou na minha casa. Será que o mesmo caminho que eu faço, eu tenho vários caminhos, mas será que os mesmos caminhos que eu tenho como opção são iguais? Será que eu vou gastar o mesmo tempo nos mesmos caminhos? Considerem isso, tá? O terceiro, também você vai dizer o quê? Na sua opinião, quais são as diferenças das visões durante o trajeto dos alunos quando vão à escola no campo e na cidade? Então você vai dizer o quê? Na trajetória, ou seja, no caminho que os alunos fazem, quem anda pelo campo e para a cidade, quem anda na cidade, a visão que eles têm são iguais? Aí vocês vão ver, tá? No campo vocês falam sugestões, né? O que vocês veem sobre isso. E embaixo na cidade. Na 199, o quarto é pessoal, tá, amores? E o quinto também é pessoal. Na página 200, todas as questões são pessoais, tá? Todas são pessoais. Na sua cidade, a porta, você vai responder tudo isso, é pessoal. E na página 201, tá? Você aí vai, cite as características das rodovias apresentadas. Como são as rodovias radiais, tá? E as demais que vêm abaixo. Nono, leia e comente a seguinte questão. Em alguns lugares, grande quantidade de vegetação precisa ser retirada para dar vez às linhas férreas, ou seja, de trem, né, de metrô, e as rodovias. Aí embaixo tem. Você concorda que o processo deve ser garantido, nem que para isso precise ser destruída a floresta? O que você pensa em relação a isso? Justifique. Então, você vai fazer um comentário abaixo, tá? Então, esse conteúdo vocês podem ver que é muita questão pessoal, tá, amores? É por isso que eu quero dar essas questões um pouquinho que são mais light para vocês. Eu sei que vocês estavam no período também de estudar bastante, que precisaram, né? E dando sequência também aos conteúdos, tá, amores? Então, na próxima, nós vamos dar sequência à aula. Beijinhos.